Então, meus caros irmãos e irmãs, queridas crianças, hoje vamos fazer um pouquinho diferente. Vou iniciar falando e depois ouviremos também durante a exposição os textos do Evangelho de hoje. Vou lhes contar inicialmente duas pequenas historinhas que podem acontecer até, quem sabe, no nosso meio. Aí há um homem chamado Freddy, com 55 anos. Ele é casado e tem 3 filhos. A profissão dele é sendo pedreiro e há muitos anos ele está especializado em rebocar paredes e colocar azulejos nos banheiros e cozinhas. Via de regra, ele trabalha com a turma em empreitada. Mas após um acidente de trabalho que levou, não consegue mais acompanhar o ritmo do trabalho dos colegas mais jovens. Seu chefe o chama um dia com o resultado: após 20 anos de trabalho na firma, está sendo demitido. Isto é, simplesmente despachado, fora, está supérfluo, encostado na rua. E Freddy, quais pensamentos passam pela sua cabeça? Talvez porque acontece isso justamente comigo. Será que eu sou tão ruim? Ninguém precisa mais de mim? E a segunda historinha que podemos enquadrar até na campanha da fraternidade deste ano. Aí há um menino de 11 ou 12 anos de idade. Ele se chama Marco. Após a escola primária, está agora fazendo o estudo fundamental. Na escola primária, ele tinha notas boas, era aluno exemplar. Agora, em quase todas as matérias, tira nota baixa. Para a professora, o caso de Marco é claro: tomar recuperação, repetir o ano, pois ele não tem qualificação suficiente. Tempos atrás, Marco era um estudante muito bom. Agora ninguém pergunta a ele por que esta queda na produção. Ninguém percebe que o menino está sofrendo por causa dos problemas que enfrenta em casa. Os seus pais se separaram. Agora passa este fim de semana com o pai e outro fim de semana com a mãe. E ele não se sente bem, não entende nem a si próprio. Toma bomba. E Marcos pergunta: por que ninguém me entende? Não mereço uma segunda chance? Todos conhecemos tais histórias que falam de fracasso e rejeição. Além disso, outros ainda comentam, riem e isolam tais pessoas. Todos, então, e já fica uma pessoa. E o Evangelho hoje nos conta praticamente uma história parecida. Naquele tempo, isso é agora o texto do Evangelho de hoje,
vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não, mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Na época de Jesus, o povo pensava, se alguém morre em consequência de um acidente, etc., então deve ser um grande pecador que recebe de Deus o castigo. Então, de dois casos, o Evangelho de hoje nos falou, contando que pessoas morreram de repente. Então perceberam como as pessoas reagiram? Certamente eram pecadores, pensaram e comentaram, Deus os castigou, mas eu, graças a Deus, estou vivo, eu sou melhor que estes que lá morreram. Mas Jesus não aceita isso, Ele não classifica as pessoas em boas e ruins, justas e pecadores. Como Deus pensa sobre nós, conta Jesus, então, na continuação do Evangelho que vou ler agora. E Jesus, então, contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro, já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta-a, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda neste ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Um outro talvez pensa, que história esquisita. Aí está uma árvore que há anos não produz nada, nenhum fruto, tira até a luz que as outras plantas necessitam, suga água somente para si. Para que serve uma tal árvore no pomar? Cortar devia ser a solução. O vinhateiro, o homem que cuida do pomar e das plantas, quer dar uma chance a esta árvore, a figueira. Ele promete um cuidado especial, ele quer cavar o chão, pôr adubo, molhar mais e até colocar terra em redor do pé desta figueira. Seu interesse pela figueira é enorme.
E justamente neste momento, neste ponto, Jesus mostra como Ele encara a nossa vida. Como este vinhateiro, também Jesus tem paciência. Ele sempre de novo nos dá uma chance. Não cansa de cuidar da gente. Jesus nunca diz, acabou, basta, fim, esqueça, não vale a pena, se retire. A mensagem de Jesus é diferente. Ele nos diz a cada um de nós, eu não te abandono. Você é valioso de forma que começo a conquistar o seu coração para o reino de Deus. Então percebemos que este evangelho, que inicialmente era bastante cruel, por assim dizer, mas no fundo nos quer encorajar, mostrar que temos valor e somos importantes. Claro, nós necessitamos também de pessoas que têm paciência comigo. Se o menino na sala de aula tivesse encontrado na professora uma pessoa compreensiva, certamente a reação teria sido diferente. Jesus nos manda estas pessoas que não nos despacham, que têm tempo com a devida paciência para nós, que nos dão uma nova chance, mesmo se erramos, se falhamos, se nos comportamos de forma errada. Assim é Deus para com a gente, dando-nos uma nova chance. Não cansa de nos acolher e de nos perdoar se for necessário. Mas a salvação da árvore, quer dizer, a minha salvação, depende também de agora em diante dos frutos que eu vou produzir. E esta fertilidade dependerá de como seu pé estiver unido à terra onde foi plantada. Na primeira leitura ouvimos como Moisés, sentindo-se confrontado com uma sarça que pegou fogo sem queimar, por assim dizer, e uma voz lhe diz, tira as sandálias e bota seu pé no chão de Deus. E se ele não tiver esse contato com a terra, também não pode assumir a missão. Se nós não colocarmos este nosso pé, a nossa vida no chão de Deus, nossa vida continuará estéril, quer dizer, não vamos produzir bons frutos. O pé de figo é sinônimo do fiel que deve estar plantado em Deus, na terra santa, na terra de Deus. E aí Deus também vai cuidar da gente. Muitos brincam com Deus, achando que Ele é bobão. Eu levo a minha vida e Ele já vai cuidar, cumprindo com suas obrigações para conosco. As obrigações de Deus para conosco, para com cada um de nós, já foram aplicadas. Nós já estamos, pelo nosso batismo, plantados por Cristo
no solo de Deus, na nossa igreja. E a igreja, a nossa comunidade paroquial, minhas queridas crianças, já oferece a sua ajuda, a sua compreensão. Ela quer cultivar as suas capacidades e a sua vida como cristão. Ele molha e aduba através dos sacramentos, através também da catequese da qual vocês estão participando. Ele nos alimenta também hoje com o pão eucarístico, que como pretendemos receber dentro de breve os que estão em preparação a primeira comunhão e os adultos já agora. Então nós só podemos produzir como este vinhateiro que é Jesus, se estivermos cuidando da nossa plantinha de vida, que nós saibamos colocar adubo, talvez na forma de oração, que nós saibamos molhar também esta árvore, esta plantinha da minha vida com a água viva que Cristo nos oferece através do exemplo e ensinamento de pessoas que nos querem bem. Então, pôr os pés também como fizeram hoje os meninos e meninas missionárias no pé da nossa igreja, quer dizer, da casa de Deus, e pôr os pés nesta igreja da sua paróquia. Aí também vocês vão encontrar, através de Cristo e de pessoas que comprometeram-se com Cristo a dar a vocês esta vida que possa produzir também bons frutos. Não percam este tempo que Deus lhes oferece, como Jesus consentiu com o agricultor que é Cristo, que oferece tudo que é necessário para vocês produzirem bons frutos para a sua eternidade. E Jesus faz tudo para que estejamos e que continuemos plantados nesta terra onde Deus quer colher os frutos da sua felicidade, acolhendo-nos no final da nossa vida e caminhada na casa dele. Amém. Amém.